tirar dente aqui? Vai ser difícil encontrar um dentista trabalhando. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande. Para evitar uma situação muito constrangedora, não tem nada mais desconfortável que a gente estar num ambiente como aqui e, de repente, o nosso aparelhinho começa a gritar. É chato para o né? Perturba muito mais a gente do que quem está do lado. Então, dá um cala-boca ali, põe no modo silencioso, não perturbe, para evitar essa situação desagradável, né? O Paulo me colocou numa saia justa hoje, aliás, eu não sei se foi ele quem elaborou a escala de palestras e escolheu os temas, né? Eu acho que tem um dedinho da série. Não, eu não. Ele lá por lá fora. Na verdade. Mas o tema que foi proposto para essa palestra de hoje é o mais lindo possível e, ao mesmo tempo, o mais difícil de se falar sobre ele, que é o amor ao próximo. Porque, desde a mais remota antiguidade, em todas as civilizações, em todas as épocas, religiões, o amor foi explicitado, explicado, cantado em prosa e verso por todos os poetas, filósofos, pensadores, religiosos. Então, por mais que a gente tente buscar um tema para falar sobre ele, a gente sempre vai ficar meio capenga. E, como de hábito, eu não costumo fazer pesquisa, nem elaborar script, eu converso. E nessa conversa, creio eu, participam, com muita satisfação para mim, outros que me intuem. Só esclarecendo, eu não sou médium, não tenho nenhum grau de mediunidade ostensiva, nunca vi nada, ouvi nada, senti nada que não seja através dos meus sentidos físicos. Mas, como todos nós aqui, eu também recebo intuições, todos nós aqui nos comunicamos com o plano extrafísico, aceitemos isso ou não, querendo ou não. Quando a gente se disponibiliza para ouvir uma determinada emissora e sintoniza nela, é aquilo que a gente vai ouvir. Pode ser música clássica, pode ser um sertanejo, pode ser rock and roll, pode ser um funk pesado. Nós é que fazemos a conexão. E nesses momentos, claro que a conexão se alinha com aquilo sobre o que vamos falar, né? E eu não vou falar sobre amor de um ponto de vista filosófico, nem religioso. Mas eu vou compartilhar aqui uma experiência com vocês e fazer um depoimento sobre uma coisa muito linda que aconteceu comigo e com outras pessoas próximas nesse final de semana, que, de certa forma, exemplificam o amor em ação. O amor energia, não o amor sentimento de um para outros, entre pessoas, ou aquele amor ágape, incondicional, escrito na filosofia grega, que se aplica a tudo o que existe, mas a ação da energia do amor na realidade do dia a dia. Uma pessoa muito, muito querida, que eu amo muito, que o Paulo conhece desde moleque, vem nos últimos 40 e poucos anos numa doença terrível, que é a adicção à droga. É uma pessoa linda, maravilhosa, que tem um coração imenso, que ajuda ou ajudava muita gente de forma espontânea, natural, uma energia fantástica de criação, mas que tomou um rumo que o levou a um poço sem fundo.
construiu muita coisa, teve muito sucesso profissional, construiu um patrimônio, mas da mesma forma e com a mesma rapidez, perdeu tudo. E se encontra já há um bom tempo numa fase assim de... Como é que eu poderia explicar isso? Quase morte, se suicidando um pouco a cada dia. Afastou de si todos aqueles que o amam, porque ninguém mais suportava, ninguém mais tolerava. Perdeu a credibilidade com todas as pessoas que o conheceram, seja no campo profissional, no campo afetivo, no campo familiar, de amizades, a ponto de que, quando ele ligava, muitas vezes as pessoas já nem atendiam. Ih, lá vem, já vai pedir dinheiro. E sabemos muito bem o que vai fazer com esse dinheiro. Vai contar uma história triste, mobilizadora, tem uma imaginação fértil, é extremamente hábil na manipulação. Então, melhor nem atender, porque senão eu vou ter que dizer não. Ou dizia não e ficava chateado, porque gosta, porque ama. Isso não apenas com família, mas também com pessoas próximas, com pessoas distantes. Sempre com uma conversa para tentar salvar um troco aqui ou ali para supostamente atender uma emergência, e a emergência era o desespero pelo vício. Eu mantenho contato constante, tanto quanto possível, e nem sempre consigo conversar muito, porque às vezes está inacessível, desconectado. Nos últimos meses, chegou a um nível de depressão tão brutal, a ponto de passar dias, semanas, na cama, sem disposição para se levantar, para tomar um banho, sem ter dinheiro para comprar comida, para comprar cigarros, energia elétrica desligada, água desligada, gambiarra daqui, gambiarra de lá, nem cuidar do cão, que ele adora, ele estava conseguindo mais, teve que ser levado por outras pessoas para ser cuidado. E ele tem uma família grande, tem 6 filhos e 8 netos, e é mais novo que eu. Todos o amam muito, mas praticamente todos já tinham aberto mão dele. Tentou. 4 internações, todas elas ele pulou fora antes de concluir o tratamento. O orgulho, o egoísmo, simplesmente falaram mais alto. E dói no coração a gente perceber alguém que a gente ama. Não há como explicar esse sentimento, porque cada um de nós tem uma percepção distinta do que é amor. Amor não é um sentimento único e nem é apenas um sentimento, ele é uma energia. E cada um de nós, no estágio ainda primitivo que nos encontramos na nossa evolução, percebemos algumas nuances dessa energia através das relações que desenvolvemos durante a nossa existência. O amor por papai e mamãe, desde que nascemos, por aqueles mais próximos, aquele amor por família, né? Amor fraterno, que os gregos chamam de storge. O amor mais intenso, que começa na puberdade, onde a gente já começa a ter a libido desenvolvida, que envolve a sensação física, o amor eros, o amor da amizade, de grupos, o amor filis, mas estamos muito longe ainda daquele conceito do amor que é também chamado pelos gregos de ágape, aquele amor incondicional, universal por tudo. Mas ainda assim, todos nós temos as nossas experiências com o amor e sabemos o quanto dói ver alguém que a gente ama
sofrendo e não poder fazer nada para ajudar. No último sábado, uma pessoa, não vou citar relações de parentesco para não ser indiscreto, mas que é próxima, me liga e disse que ela e o outro irmão tinham tomado a iniciativa de visitar e tentar mais uma vez encaminhar para uma reabilitação. Sem muita expectativa, mas com muita esperança, com muito amor. E isso me tocou muito, porque houve outras ocorrências recentes, nas quais mesmo esses foram contra o processo. Isso não vem ao caso. O amor se faz agir das formas mais incríveis. E, embora sem muita expectativa, foram até ele e houve uma intensa corrente de amor vibrando por parte de todos aqueles que o conhecem, que fazem parte desse mesmo grupo, familiares, amigos. E, resumindo, ele aceitou, que era inimaginável, que é abrir mão de tudo, deixar tudo, principalmente da sua arrogância, do seu orgulho, e aceitar uma internação para reabilitação. Ontem foi levado até o local, tudo caminhou bem, conseguiram um espaço maravilhoso, uma acolhida fantástica, sem custo, porque não há recursos para isso. Qualquer um que tem um mínimo de informação sabe que são estabelecimentos caríssimos, né? A maioria das pessoas não tem acesso, mesmo planos de saúde nem sempre cobrem, mas esse não é um estabelecimento comercial, é um estabelecimento também criado pelo amor, dirigido pelo amor, e onde o amor se faz presente. Hoje tive uma longa conversa em vídeo e é impressionante perceber a mudança da fisionomia, da forma de se expressar quando o amor dissipou as sombras que estavam no entorno dessa pessoa. Isso me trouxe assim uma felicidade, uma paz muito grande. Você sabe o quanto isso, ao longo desde que eu comecei a frequentar aqui, desde antes até, já comentávamos a respeito. Agora, esse depoimento singelo aqui, espero não estar chateando vocês contando uma história pessoal, mas ele exemplifica para mim como essa energia, como esse sentimento é poderoso e o quanto ele pode transformar a realidade das nossas vidas. Mas para isso é necessário que nós o expressemos. E para que possamos expressar esse amor, nós temos que senti-lo primeiro dentro de nós, por nós mesmos. Ou jamais ele vai se expressar na sua plenitude. Jesus deixou claro na frase célebre que resume toda a lei e os profetas, como ele mesmo diz, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade. Ora, como é que nós vamos amar algo que nós não compreendemos e não temos a menor ideia do que seja? O Paulo falou agora há pouco. Paulo, além da nossa capacidade de compreensão, saber o que é Deus. Quem é Deus, se é que é alguém. Temos expressões que o designam? Tem, mas são subjetivas. E ao teu próximo, quem é o teu próximo?
Será que são só aqueles com quem eu me relaciono, os meus familiares, as pessoas com quem eu tenho relacionamento físico, íntimo, ou só o meu grupo mais próximo? E aqueles de outras nacionalidades? E aqueles que eu critico, que eu censuro, que me prejudicam, que me roubam, que me agridem? Também esses são próximos, porque próximos somos todos que fazemos parte dessa humanidade. Somos todos alunos da mesma escola, com pequenas variações de ano letivo, mas todos estamos no mesmo ciclo de aprendizado que ainda é o fundamental. Nós não saímos desse estágio ainda. Então não há como nós sermos seletivos. Mas aí fica difícil, né? Como é que eu vou amar alguém que me prejudica, que me ofende, que me agride, que me violenta, que me causa dor, sofrimento, prejuízo? E a fórmula para isso, Jesus coloca na última expressão, que deveria ser, se fosse uma tradução literal do aramaico, a primeira. Como a ti mesmo. Quando a gente passa a ter esse enfoque e olhar para dentro de nós, como nós realmente somos, nós vamos ver em nós todas as sombras, todos os defeitos que nós vemos naqueles que temos dificuldade de amar. Toda a nossa imperfeição latente, todas as nossas culpas, os nossos remorsos que carregamos e que escondemos lá no fundo daquele baú, porque não queremos de maneira alguma que ele venha à tona. Mas que faz parte de nós, que somos nós. Que somos instigados a nos amar, apesar de tudo isso. E não a nos culpar, nem carregar ressentimentos, remorsos por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Da mesma forma que um aluno, e todos nós passamos pelas escolas da vida, quantas vezes nós erramos ao aprender a escrever as primeiras contas de matemática, decorar a tabuada, escrever fora da linha, errar uma pergunta relacionada à geografia ou à história, tomar uma nota baixa numa determinada matéria. Todos erramos. E errando, aprendemos. E na vida não é diferente. Então, todos os erros e rancores do passado são partes do nosso aprendizado. Portanto, nós temos que aceitá-los, entendê-los e sermos gratos pela oportunidade que tivemos de errar, porque essas oportunidades nos fizeram aprender algumas coisas. Muitas ainda não, mas muitos já aprendemos. Alencar, por exemplo, se tivesse aprendido, não tinha tomado uma porrada, não estava de olho inchado aí, ó. Brincadeira, estou te expondo, né? Eu sei que foi um incidente. Mas isso é parte de nós. E quando nós nos colocamos nessa condição de aprendizes e aprendemos a nos amar incondicionalmente, apesar de e incluindo e agradecendo a essas sombras que fazem parte de nós, aí sim nós conseguimos fazer com que esse amor, com que essa energia do amor se expanda através de nós, até mesmo em direção àqueles que julgávamos impossíveis de serem amados. Mesmo aqueles que nos prejudicam. Quantas milhões de vezes cada um de nós já proferiu uma frase: perdoa-nos, assim como nós
perdoamos. Pense um pouco. Quantos anos você tinha quando você aprendeu a oração do Pai Nosso? Você lembra? 7. Não dá para contar quantas vezes você já proferiu, viva a voz e mentalmente, assim como qualquer um de nós. Agora, quantas vezes nós refletimos profundamente nessas palavras, no compromisso que elas representam? É um condicionante. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoar aqueles que me ofendem. E como nós não fazemos isso, nós não nos perdoamos e carregamos essas culpas, esses rancores. Eu falei, a última vez que estive aqui, sobre a trilha que leva a esse amor incondicional, que começa com a gratidão, porque sem a gratidão profunda, diária, constante, por tudo aquilo que a vida nos oferece, de bom e de não bom, nós não valorizamos a vida. E a gratidão nos leva ao conceito do perdão. Primeiro, a nós mesmos e depois àqueles que nos ofendem. Só então é que nós nos qualificamos, nos habilitamos a sermos efetivamente amadores, amantes, aqueles que emanam a energia do amor incondicionalmente a qualquer ser, a qualquer manifestação de vida que surja em nossos caminhos. Inclusive esse serzinho único, maravilhoso, fantástico, mas cheio de erros e defeitos, que se chama eu. Que a gente possa trabalhar isso na nossa cabecinha e despertar em nós essa capacidade de converter em energia de amor a nossa capacidade de perdoar e de agradecer continuamente. Uma semana abençoada para todos, fiquem em paz, tá? E, por favor, mantenham-se concentrados naquilo que vieram buscar aqui hoje, não dispersem os pensamentos, porque é importante a gente reconhecer que todos já estamos recebendo um tratamento desde a hora que chegamos aqui. E, às vezes, a dispersão... o celular, isso, aquilo, outro, ele nos coloca na mesma posição que alguém que está lá, em pé, esperando para tomar uma injeção na náusea, e a enfermeira ou o enfermeiro está lá com a agulha na mão e a gente está dançando, pulando de um lado para o outro. Vai dar ruim. Vai doer. Ou não vai ser aplicada a injeção. Então, quando a gente se mantém calmo, concentrado, puxa, eu vim aqui hoje com esse objetivo, a gente está permitindo que esse amor também haja em nós. Porque há muitos trabalhando aqui, muito mais do que aqueles que nós conseguimos nos ver aqui uns aos outros, tanto recebendo quanto doando. Então, vamos manter esse nível de conexão, tá? Uma noite abençoada e uma semana abençoada.